Saímos de Tafí del Valle, sol, parecia que estava tudo tranquilo. Descemos, fomos entrar na Ruta 40 e, cara, foi uma loucura. Foi a minha primeira viagem, estava sendo a minha primeira viagem, primeira vez que eu observo, primeira viagem para fora do país, e nos deparamos com o rio que atravessou e inundou toda a estrada. Cara, tinha os carros já parados, a primeira coisa que eu fiz assim, vou levantar o drone para ver até quanto que tá essa água, né? E, cara, quando eu me deparei com a proporção, com o tamanho, a gente ficou assustado. Foi loucura, para a força da natureza naquele momento ali. O Jota atravessou uma partezinha que estava bem baixinho para ver como é que estava lá na frente. Não dava, estava ainda muito forte a correnteza. E eu e o André, ele me chamou para voltar para uma cidade anterior, que eu esqueci o nome. Mas lá a gente foi tentar buscar algumas informações a mais. Esse é um dos momentos em que a gente lembra por que a gente faz o que a gente faz, né? Era muito fácil seguir pela 9 e ignorar a Ruta 68. Quando a gente chegou na Ruta 40, tudo alagado, tudo... A gente não sabia bem o que fazer naquela hora. Claro que a opção rápida e fácil era voltar pela Ruta 9 para chegar até Salta, que era o nosso destino daquele dia. Mas isso faria a gente abdicar de uma das rotas mais bonitas da viagem, que é passar pelo anfiteatro, passar pela Garganta del Diablo, passar por aquele momento em que você fala, tô cruzando a cordilheira. Eu tô aqui. Eu cheguei aqui. Que é o que entrega a Ruta 68. E então eu decidi voltar. Falei, vamos ver o que a polícia diz, o que a Gendarmeria Argentina tem a nos dizer sobre o que está acontecendo. E eles disseram, não, tá tranquilo, a água vai baixar e vocês passam. Só espera a água baixar que vocês passam. Ledo, engano. Fomos na polícia, tentamos entrar em contato com locais ali para poder ter mais informações. E, cara, eu registrando tudo. Foi bem legal, foi emocionante. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficava tenso, porque outra opção era dar uma volta gigante, porque estávamos indo para Salta. O André reuniu a galera, fomos lá almoçar e tentamos, atravessamos. Claro, vendo se não ia colocar ninguém em risco, porque a água acabou que abaixou um pouco o volume. E, cara, o dia que era para ser o mais tranquilo da viagem se tornou um dos mais desafiadores. A gente esperou a água baixar, passamos com as motos, os clientes foram incríveis. A gente passou a primeira pensando, agora tá tranquilo, não tava. A Ruta 68 inteira estava coberta de água, de lama. O caminho para Salta estava muito difícil. A gente teve que refazer nossa rota, aquela rota que a gente conhecia de já ter passado tantas vezes. E não foi bem assim. A gente teve que refazer ela e cruzar por caminhos até então desconhecidos para trazer todo mundo em segurança para o hotel. E foi o que a gente conseguiu. Então, quando a gente chegou no hotel, eu nunca vou me esquecer, às 22h33 da noite. Todo mundo cansado, todo mundo esgotado de passar por tudo isso, mas todo mundo com a sensação de, cara, a gente conseguiu. A gente passou por várias inundações, a gente cruzou caminhos que não eram necessários dentro de uma rotina de viagem por essa rota, mas a gente atingiu nosso objetivo, né? E o que mais me marca nessa viagem foi que o tempo todo eu estava em contato com o Marcos, estava fazendo o Ushuaia, e eu falei, cara, a gente está inundado em Salta. Eu não sei o que fazer. Como é que eu vou levar esse grupo para São Pedro do Atacama? Porque a RN 52 está com 3 cortes totais.
Por sorte, a gente ficava parado um dia em Salta, para o pessoal agrupar, para o pessoal descansar antes de ir para Atacama. E foi o tempo necessário para que eles abrissem a ruta, para que eles conseguissem fazer com que a gente passasse com segurança, né? E foi o que aconteceu. No dia em que a gente precisava sair de Salta e ir a São Pedro, eu o tempo todo com o Jonathan, às 7 horas da manhã, ouvindo a rádio de Jujuy para saber como estava a situação, e eles informaram que a RN-52 estava aberta. Nisso a gente já estava em General Güemes, quando eu tive a certeza que a gente conseguiria passar. Foi loucura, mas quando chegamos em São Pedro do Atacama, foi quando caiu a ficha do que a gente ultrapassou, porque todo mundo chorando, todo mundo feliz, eu mesmo desabei, chorei pra caramba. É uma história, quer dizer, foi um momento incrível e marcante para todos que estavam lá. A gente superou a nós mesmos, superamos as motos ali, que a água estava alta, mas, cara, foi incrível, foi incrível. Dá saudade demais dessa viagem, mas... Saudade do perrengue. Saudade do perrengue, faz parte, andar de moto é isso, andar de moto. Uma hora acontece uma coisa que não estava prevista, mas estamos ali para desafiar, mas claro, dentro da segurança. Enquanto não colocar a nossa vida em risco, a gente vai passar. Nessas horas vai lembrar da Thaís, que era uma pessoa que marcou muito a gente, a primeira mulher a viajar com a nossa moto, a encarar uma viagem dessa, e que cruzou tudo isso com a maior tranquilidade do mundo e entendendo que, cara, é isso que faz uma viagem de moto. A gente se planeja, a gente se programa, a gente vai na melhor data, a gente faz o melhor roteiro e ainda assim nós estamos sujeitos às intempéries, aquilo que a gente não consegue controlar, que é o tempo, que é mais forte que a gente, que é mais... Mas sabe por que isso? Porque isso é uma viagem de moto. Não Exatamente. é uma excursão de colégio, não é uma excursãozinha de ônibus, de colégio, de amiguinhos, tal. Não, isso é viagem de moto. A viagem de moto é isso. É o que o Marcos falou. A gente, por mais que a gente se programe, por mais que a gente planeje, ela vai te surpreender e ela vai te criar história. Ela vai fazer com que você lembre por que você está ali. Nós somos privilegiados por viver essa vida. Nós somos privilegiados por fazer o que a gente faz. E principalmente por ter pessoas tão incríveis ao nosso redor, que estão dispostas a passar por isso e entender que isso é viajar de moto. Se observa. Isso é observa. Fechou? Assim, cara, eu só virei pro Marcos, o Marcos estava no Ushuaia. Eu falei, Marcos, me leva de volta para a Argentina, me leva de volta para o Brasil, me faz um roteiro que eu consiga levar esse grupo para casa, cara. Eu estava com um grupo que não tinha experiência off-road, eu podia pegar a Ruta 40 e descer de Pastos Chicos, voltar para Santo Antônio das Cobras, voltar para algum lugar ali. Para São Francisco, vocês passam numa boa, lá tá tranquilo. Quando eu falei isso pro Marcos, ele falou, cara, olha, não, a informação que eu tenho é que não tá. Eu comecei a parar todo mineiro que eu via naquela caminhonete Hilux vermelha